Olá, meus irmãos, estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Erros e Acertos do Rei Davi. Hoje o tema que iremos abordar é o confronto que nos faz mudar de atitude. Vamos lá? E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: dois homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e esse não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dê a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dê a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos Amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às suas escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, um menino morrerá. Esse texto está lá em 2 Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao 14. Então aqui a gente já viu, nas 2 últimas semanas, que Davi ele não foi vigilante, que Davi ele toma ali Batseba, mulher de Urias, como esposa, né? Antes da hora, ele tem relações sexuais enquanto ela continuava casada ali com Urias. Depois ele tenta esconder o seu pecado, na semana passada a gente viu sobre isso. Ele tenta esconder o seu pecado, ele tenta mandar Urias ali para deitar ali com sua mulher 2 vezes. Ele não consegue, Urias ele não vai deitar com a sua mulher. Urias era muito justo, ele é muito honesto ali com Davi, principalmente com os soldados que estavam em batalha. E aí Davi manda Urias para a frente da batalha para que ele seja ferido e morresse. Urias, de certa forma, morre. Ele toma ali Batseba ali como sua esposa. E aí chega esse momento que a gente acabou de ler, que Natã vem confrontar Davi. Mas Natã ele vem confrontar Davi ali com uma história. Ele fala: existia um homem rico que tinha muitos cordeiros, que possuía muitas ovelhas, e existia um pobre que existia um único cordeirinho. Aí eles foram fazer ali um sacrifício, eles foram fazer ali um jantar. Ao rico, em vez de pegar um dos seus animais e sacrificar e matar, ele pega o animal que o pobre tinha, que era somente único, e ele mata para fazer ali uma espécie ali de churrasco naquela época. E aí Davi ele fica revoltado, ele fica furioso, ele fala: esse homem merece morrer. Ele deverá ainda não só morrer, mas pagar 4 vezes mais aquilo que ele fez. E aí Natã responde: esse homem é tu. Pesado, né? Complicado. Palavras duras ali do profeta Natã para Davi. E aí Davi abre os olhos, porque até então ele estava cego pelo seu pecado, ele estava cego, ele não enxergava o erro que ele cometeu. Para ele estava tudo certo. E aí Davi ele vê ali o erro que ele cometeu e ele fala assim: pequei contra o Senhor. Pequei. E aí Natã fala assim: olha, Deus te perdoou, mas Deus te perdoou, mesmo assim você sofrerá as consequências do seu pecado. O seu filho morrerá, desse que teve de relação sexual com Batseba, e você sofrerá consequências. Aquilo que você fez escondido será feito contra você à luz de todos. Se você deitou com a mulher de outro, às escondidas, chegará um que deitará ali com a sua mulher na presença de todos, que todos irão ver. Então Davi pecou, Davi se arrependeu, mas isso não impediu de Davi ter consequências. Davi vai ter consequências e iremos abordar sobre as consequências de Davi que ele teve nas próximas semanas. Mas o que eu quero dizer é isso sobre a confrontação que Davi teve, que fez mudar de atitude, que fez mudar de posição. Até então Davi ele não tinha
talvez ali caído a ficha da consciência, da ciência do seu pecado. Provavelmente ele sabia que ele tinha pecado, ele sabia que ele tinha feito errado, porque Davi era um homem crente, era um homem ali com os olhos do Senhor, era um homem adorador. Então ele sabia que sim, lá no fundo do seu coração ele sabia que ele tinha feito errado, mas ele ainda não tinha caído a ficha da consequência do seu pecado. E aí, a partir da exortação, do confronto ali do profeta Natan, cai a ficha ali sobre a vida de Davi. Ele entende ali que ele pecou, ele entende que ele errou, ele entende que ele precisava se arrepender, que ele precisava do arrependimento de Deus, ele precisava do perdão de Deus. E aí ele entende, ele pede perdão, ele fala, pequei contra o Senhor. Ele não fala, pequei contra Urias, pequei contra Batseba, mas ele fala, pequei contra o Senhor. Porque qualquer pecado, antes de ser um pecado contra outra pessoa, é um pecado que fere Deus. É um pecado que fere a santidade de Deus, é um pecado que fere os princípios de Deus. E Davi entendeu isso. E por isso ele se arrepende. E por isso ele escreve o Salmo 51, que é um dos salmos mais grandiosos, que fala sobre perdão, que fala sobre arrependimento. Não só o Salmo 51, mas o Salmo 32, que ele também fala sobre o pecado que ele cometeu, sobre como o pecado adoecia enquanto ele não se arrependia, sobre como o pecado feria enquanto ele não se arrependia. Então, às vezes precisamos disso que a gente falou, sobre esse confronto que nos faz mudar de atitude. Muitas vezes estamos em pecado, cometemos pecado e estamos cegos pelo pecado, assim como Davi. E aí precisamos ser confrontados por alguém para que nós possamos mudar de atitude, para que nós pudéssemos arrepender, para que venhamos arrepender e nos realinhar, nos endireitar nos caminhos do Senhor. A gente vê que logo após que Davi é confrontado por Natan, ele se arrepende, ele fala que ele pequei contra o Senhor, ele escreve esses 2 salmos, que para mim são os salmos mais maravilhosos que foram escritos, e a partir daí, Davi ele sofre as consequências, mas a gente vê que ele mudou mesmo, e a partir daí ele vai ser chamado de homem segundo o coração do Senhor, segundo o coração de Deus. Então a gente vê que Davi ele pecou, ele errou, ele tentou esconder o seu pecado, mas a partir do momento que ele foi confrontado, ele teve assim as suas atitudes mudadas, ele teve aquilo que a gente chama de metanoia, a mudança de mente, a mudança de mentalidade, a mudança de posicionamento. E aí ele teve a vida mudada, mas isso não impediu dele sofrer as consequências. E da mesma forma, devemos ser como Davi. Devemos ter pessoas como Natan para nos confrontar quando pecarmos e não vemos o nosso pecado, para que possamos ali, através dessa confrontação, através dessa exortação, mudarmos de atitude, mudarmos de direção, mudarmos a nossa mentalidade e nos arrependermos e buscarmos o perdão do Senhor. Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, te peço novamente, deixa aí os seus comentários, as suas dúvidas aí, ou no canal do nosso YouTube, ou nas nossas redes sociais. E se você gostou, deixa um like, se inscreva no nosso canal e siga as nossas redes sociais. Que Deus abençoe e te aguardo na próxima semana, continuando essa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.